Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 16 de setembro, meio-dia e meia. Eu sou a Márcia Dutra e hoje o nosso Repórter São Paulo é especial. A edição de hoje traz mais uma entrevista com um dos 11 candidatos à Prefeitura da capital paulista. Numa parceria inédita da TV Brasil com o jornal É o País, as entrevistas são feitas ao vivo aqui no nosso estúdio em São Paulo e tem também transmissões pelo portal EBC e pelo portal de notícias do É o País Brasil. Todos os 11 candidatos foram convidados e as datas das entrevistas foram escolhidas pelas assessorias dos candidatos, junto às produções da TV Brasil e do É o País Brasil. Nosso convidado de hoje é o candidato Levi Fidelix, do PRTB. José Levi Fidelix da Cruz nasceu em Mutum, Minas Gerais. Tem 64 anos, está em São Paulo há 33 anos. Passou pelo PL, PTR, PTRB e está atualmente no PRTB, partido que fundou. E concorre a uma eleição pela 14ª vez. Ele já foi candidato à presidência da República 3 vezes, a deputado federal 3 vezes, a governador de São Paulo 3 vezes, a prefeito da capital 3 vezes, a vice-prefeito 1 vez e a vereador 1 vez também. Nunca foi eleito. Trabalhou como jornalista e como publicitário, mas profissionalmente se apresenta como político. Participa hoje da entrevista o repórter da TV Brasil, Eduardo Goulart de Andrade, e participam também os repórteres do É o País Brasil, Camila Moraes e André de Oliveira. Boa tarde. Candidato, boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde, Márcia, e a todos vocês, jornalistas que vão me entrevistar, e a todos, especialmente o nosso querido público, né? Candidato, a minha primeira pergunta para o senhor é, depois de 13 tentativas, sem nenhuma vitória, o senhor é um político profissional? Do que o senhor vive? Vive da política? Muito boa pergunta. Aliás, todas as campanhas me fazem a mesma pergunta, e vou repeti-la se for até a 15ª. Não sou político profissional, sou empresário, jornalista primeiro, tenho programa de televisão na TV aberta, tenho atividade profissional no meu cotidiano como jornalista. E queria dizer o seguinte, Márcia, o PRTB, partido que eu fundei, tem um fundador, que é o próprio que vos fala, e como tal é o sinalizador político ideológico da legenda. Como tal, não disputaria mandatos com outros que adentraram a legenda. Então, veja bem, no período de 22 anos da existência partidária, nós já elegemos aí em torno de 3.000 pessoas como vereadores, mais de 50 deputados estaduais e 6 deputados federais. Então, já sou um vencedor, pelo fato de já termos, nesse período todo, mais de 50 milhões de votos, não é? Cada eleição dessa são 2 milhões, 2 milhões e meio de votos que o partido tem. Por quê? Porque tem um chamador de votos, que é o seu presidente. Então, muitas vezes, não é apenas o fato de vencer ou não, mas vencer as ideias. E as ideias do Aerotrem estão aí, do Rodoanel, que era anel viário, quando eu criei esse conceito, essa ideia, não é? Então, aí, todas as ideias que todas as pessoas me conhecem. E, por final, a respeito desse tema de longevidade, né, o presidente Lincoln dos Estados Unidos tentou muitas vezes, diz que mais do que dezenas como eu. E, finalmente, diria o seguinte, o jogo democrático também muitas vezes não é democrático. Você tem as grandes estruturas partidárias, né, hoje financiadas por Petrolão, por Mensalão, muito dinheiro de propina, e o Levi Fidelix não tem nada contra si. Então é como se você entrasse no jogo partidário, numa eleição, já tendo 7-0 contra si. Então como é que eu posso ganhar se eu vou investir 350 mil reais numa campanha e o Dória, ou a Marta, sei lá quem, com 10, 12, 15 milhões? É um tiro do canhão contra o Bodó. Então não é nenhuma frustração de minha parte, tentar, e até por eliminação. Semana depois, esses que estão aí não se elegerem ou até forem presos, e pode acontecer com muito político, aí são 188 que estão envolvidos no Petrolão, por eliminação, o Levi Fidelix acaba vencendo. Candidato, segundo informações no site do TSE, o PRTB recebeu até agora cerca de 2,8 milhões de reais. Legendas como o PRTB são um pouco criticadas por talvez existirem em função desses fundos partidários. Eu queria saber se o senhor concordaria em disponibilizar uma prestação de contas de forma transparente no site do partido, de que modo que esse dinheiro está sendo gasto? Primeiro que isso é feito semanalmente, aliás, quinzenalmente. Não, mas estou falando no site do Vamos partido. Lá, na campanha. 2, que nós prestamos contas anualmente ao próprio TSE, cujas contas nós estão sempre sendo aprovadas. E 3, talvez você não saiba, que esse fundo partidário que vem para os partidos, especialmente menores,
são a partir de bem recente. Antes nós recebíamos R$38 mil por ano. A partir do momento que você tem deputado federal, como é o caso do PRTB a partir de 2010, que a participação foi maior em função da quantidade de votos existentes. Tanto assim que até o ano passado nós recebíamos 1.700.000. Você veja bem, divida isto por 12 meses, são R$100 mil mensais, cento e poucos mil reais. Você sabe quando dá isso? É o que um deputado federal percebe lá em Brasília. Ou um vereador de capital. Você acha isso muito? Pega o dinheiro da Uni, 30 milhões por ano. Pega o da CUT, 300 milhões. Isso é irrisório esse valor. Mas o senhor não teria problema, então, de Mas disponibilizar não, esses porque já gastos existe. Nós prestamos conta de um chamado, um sistema que tem lá agora, que é mensal. O TRE, todo o TRE, ou seja, estadual, e o TSE nacional, exige que os partidos coloquem as suas prestações de contas, hoje no chamado Sistema Integral, do qual você tem que lançar mensalmente suas contas. Então, isso já é uma rotina de nossa parte. Agora, o PSDB ganha 100 milhões por ano, o PT 100 milhões por ano, eles têm as contas pouco transparentes, inclusive estão sendo caçados do seu respectivo registro por falta de transparência. Candidato, mas o TSE rejeitou suas contas de 2012, né, da campanha. Não, deixa eu explicar, não rejeitou. A minha conta passou. Acontece que, na época, parte da conta, não toda, o investimento foi feito na conta partidária, sem ter passado por uma conta determinada pelo TSE. Tanto assim que nós estamos reagindo a tudo isso. Agora, não houve nada de transparência e nenhum desvio administrativo. Foi apenas não estar passando por uma conta determinada, da qual o nosso partido ele tinha uma conta específica e essa conta não foi usada. Mas nada disso será, inclusive, motivo nosso de rejeição. Tá? Candidato, em sua declaração de bens à Justiça Eleitoral, o senhor declara para essa eleição agora para a Prefeitura de São Paulo que tem um carro, um Fiat tipo ano 95, uma poupança com menos de R$820 e uma única conta corrente com um incrível apenas R$1. Não é um tanto quanto inusitado essa quantia? Essa quantia não é inusitada? Tem outros recursos? O senhor vive de quê? Eu vivo, vamos lá. Essa é uma pergunta interessante. Olha, eu acho que nós viemos aqui para discutir o problema de São Paulo. Vocês estão entrando em coisas tão particulares, tão ínfimas. É ínfima pelo seguinte, olha, se você tem R$1 no final do ano, muitas vezes o seu cheque especial lhe tomou os recursos. Não é que eu tirei o dinheiro. Você tem a conta especial, você tira o dinheiro. Então é tão pouco considerável esse fato aí, entendeu? Então eu acho que nós estamos aqui para programa de governo, que nós não estamos tratando, você está entrando em fundo partidário do PRTB, entrando na vida pessoal do PRTB, do PRTB, do seu presidente, isso aqui não é campanha, pelo que eu estou vendo. Mas eu já te respondi. R$1 no Bradesco, você acha que isso aí é coisa que você tem que tratar num programa desse, está todo mundo aqui nos assistindo? Não faz sentido. Esses né? são dados públicos que a Justiça Eleitoral exige dos candidatos. Nós vamos discutir os problemas da Grua de São Paulo, nós estamos discutindo o negócio do Levi Vidal, interessa o que eu falo para o povo. São Paulo está passando uma saúde horrível, educação, nós temos tantas questões de toda a ordem. Vê se eu tenho R$1 em banco, meu Deus do céu, isso é tão ínfimo. Candidato, o senhor falou sobre o Petrolão. Sim. E o diretor financeiro da UTC, Valmir Pinheiro Santana, disse à Procuradoria-Geral da República, em sua delação premiada, que o PRTB, partido que o senhor fundou, recebeu mais de R$1 milhão para que o diretor da UTC, Ricardo Pessoa, não fosse convocado para depor na CPMI da Petrobras. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Não é o PRTB. Essa questão toda é o seguinte, o PRTB do Distrito Federal, onde tem lá a sua direção, repassou, após ter um dinheiro da UTC contabilizado, entre eles, pelo Joaquim Roriz, ex-governador, para sua filha. Aliás, eu sou até vítima, porque passou pelo partido e foi direto para a moça. A Liliana Roriz se elegeu, não é? Pelo PRTB, mas com dinheiro que veio da UTC. Então, usaram o partido com barriga de aluguel, no bom sentido, e passaram para a moça. Então, o PRTB nunca deu um recibo sequer. E na minha conta nacional, sabe que tudo tem 3 circunscrições. Você tem nacional, estadual, que é neste caso aí, e municipal. Não passou pela conta do PRTB. Eu nunca recebi uma doação sequer de nenhum empreiteiro e de ninguém. O meu recibo de 0001 está lá, virgenzinho dentro do partido. O senhor tinha conhecimento desse dinheiro que passou pelo PRTB? Não, porque cada partido, nas suas circunscrições, tem o seu responsável. E tem sua liberdade para atuar, e atuaram elegendo 2 deputados estaduais, que hoje ela, inclusive, foi para o próprio partido do Dinhagelo. Então, a Nacional não tinha conhecimento, nunca teve,
e não está envolvido em nada. Nós somos o único partido, inclusive, todos os partidos não receberam um centavo de ninguém, de nenhuma empreiteira. Candidata, eu tenho uma pergunta sobre São Paulo, né? São Isso, Paulo é uma vamos cidade, falar de São Paulo, né, gente? uma cidade muito grande, tem uma comunidade LGBT expressiva, uma parada gay que é a maior da América Coisa da Latina. campanha passada de novo, E eu gostaria de saber, não, são muitos votos que poderiam vir dessa comunidade. Não, eles já não têm preferência por um homem tradicional como eu, que preza a família e a pátria. Deixa eles no lugar deles, cada um tem as suas preferências, eu os respeito como eles me respeitam. Mas agora, caso o senhor seja eleito, como é que o senhor vai tratar tratarei essa como comunidade? cidadãos, se eles são contribuintes, eles vão receber o dinheiro, os benefícios dos impostos que pagam. Mas Como manteria todos. os projetos que existem hoje? Porque essa legislatura sempre se caracteriza muito por ter apoiado essa categoria. Se existem essa projetos, por que comunidade. cortá-los? Agora também eu vou ter que potencializar? Não. Não tem que potencializar mesmo, porque é uma minoria ínfima. Existe um projeto... São Paulo tem tantas crianças passando fome, tanta gente com problemas de creche. Meu Deus do céu, isso é tão ínfimo. Vocês estão tratando de assuntos tão colaterais. É que existem recursos, né, atualmente da Muito Prefeitura pouco. destinados São 54 a projetos... bilhões de reais que nós temos para São Paulo, sendo 6 bilhões, que é muito pouco para a saúde. Nós temos que aplicar na educação, nossa educação péssima, nós temos que voltar com os reorientadores educacionais para dentro da escola, nós temos que colocar os alunos com mais segurança, com mais educação, porque eles estão atacando até o professor, aumentar o salário do professor. Então, nós temos muitas emergências. Então, vocês estão tratando aqui de coisas de minorias, absolutamente minorias. Vamos tratar do macro de São Paulo. O senhor sabe qual é o tamanho da população LGBT de São Paulo? Meu amigo, já foram feitos aí estudos, eu creio que são residuais. Não tenho números exatos, mas eu tenho a impressão que pela população no global nós temos muito mais pessoas carentes, com fome. Então, nós temos questões de droga, nós temos as questões, né, de professores que estão reclamando dos salários. Nós temos que mudar o perfil da dívida de São Paulo, que deve 54 bilhões de reais, e não tem o que pagar e como pagar. É um absurdo nós tratarmos de questões tão colaterais, enquanto temos questões emergenciais para tratar, as multas que o Haddad está aí aplicando na rua, tendo 1 bilhão e 200 bilhões de multas em cima do Porto de São Paulo. Nós temos que reduzir, essas questões, reduzir a passagem de 3,80 para 2,50. Gente, isso aqui é importante em São Paulo que eu não vi. É que essas questões que o senhor está abordando, de educação, de saúde, que realmente são importantes, envolvem essa população também. E, na verdade... Não é a população, eles são todos iguais, como todo mundo. Serão tratados como deverão ser, como contribuintes. E como tal, não existe diferença psicológica, nem de pensamento. Candidato, em 2015, 318 pessoas LGBT morreram no Brasil. É praticamente uma por dia, em um ano. Não é uma Mas questão morreram tão pequena 54 assim. mil para assassinatos. Veja bem a diferença. 54 Mas a mil gente está contra falando de uma 300. população E específica. o detalhe, eu vou cuidar de São Paulo, está falando do Brasil. Vamos falar de São Paulo, que eu acho que é bem melhor, né? Então tá São aí, Paulo, sou candidato a prefeito, não sou a presidente hoje, não. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com a sabatina com o candidato à prefeitura da capital, Levi Fidelis. É um minuto só, até já.